Eu sou o Rafael, psicólogo, e dos 48 vídeos aqui do canal, esse foi o mais complexo de se fazer. Hoje vamos falar de Lucius Artorius Castus, Askeladd. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Sempre existiu a dúvida se o homem é naturalmente mau ou naturalmente bom. O psicólogo evolucionista Steven Pinker mostrou que ao longo dos milênios, os seres humanos realmente progrediram de várias maneiras. Uma delas foi a diminuição da miséria no mundo e também uma diminuição das guerras. Porém, Vinland Saga se passa no século XI, no começo da Baixa Idade Média, a época dos Vikings. Consequentemente, uma época desafiadora. Askeladd é tão profundo quanto o personagem Griffith de Berserk, que inclusive eu adianto que vai ter uma parte 2 dele aqui. São personagens que geram debates. É um vilão? Não é um vilão? O que ele realmente é? Ou seja, personagens que são extremamente humanos. Cultura nórdica, sagas islandesas, Vinland Saga é um anime perfeito para quem gosta dessa sociedade viking, em todos os seus contextos históricos, sociais, políticos. A história mostra o quanto o ser humano pode ser sim extremamente cruel. Mais do que isso, Vinland Saga é uma série sobre relações humanas e seus desenvolvimentos. A série traz um dos melhores desenvolvimentos de personagens que eu já vi em animes. Eu leio vários mangás ao mesmo tempo, de forma bem devagar inclusive, leio 1, 2 capítulos por dia, mas de forma consistente e sem desistir, o que faz eu terminar o mangá uma hora ou outra. E naquele momento que eu separo pra ler os mangás, atualmente o primeiro mangá que eu gosto de ler é o Vinland Saga. É o que me deixa mais curioso pro próximo capítulo. O personagem de hoje é um mercenário viking que odeia os vikings, filho de uma escrava que foi morta na frente dele pelo seu pai. O garoto Askeladd pega sua espada, ataca o seu pai e mostra um potencial com aquela arma que provavelmente nem ele mesmo sabia, impressionando o homem que seria o alvo de sua vingança no futuro. Askeladd consegue a confiança de seu pai e futuramente o mata. Mata ele enquanto ele dormia. Mais do que isso, arruma um jeito do seu irmão ser o culpado daquilo. Esse personagem é tão profundo que faz nós mesmos entrarmos em contradição sobre ele. Curiosamente, causa uma síndrome de Estocolmo da gente em relação a ele, porque ele comete atrocidades o anime inteiro. Quando ele mostra algum grau de bondade, a gente meio que muda a opinião sobre ele. É uma relação conflituosa, mas é por isso que esse personagem é tão profundo e tão incrível no anime. A determinação de vilão às vezes é simples de dizer, aquele personagem é vilão, algumas vezes não. Sendo essencialmente mal ou bom, o que de fato sabemos é que o homem pode mudar ou esconder quem de fato ele é. Muitas pessoas condenadas, inclusive, costumam justificar os seus crimes, quase que independente do que fizeram, e de fato se consideram boas pessoas, mesmo depois de cometerem as mais diversas atrocidades. O que talvez dê margem pra gente não considerar esse personagem tão mal assim. Afinal, ele está pensando no seu lado. Mas não é só isso. O filósofo moral Adam Smith afirmou em seu livro A Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, que a virtude deriva de nossa natureza social inata, na qual não podemos deixar de compartilhar a alegria e a dor daqueles que nos rodeiam. Smith argumentou que quando causamos dor a alguém, sentimos dor também. Uma dor que Askeladd parece não sentir. Se ele mata Thor, que foi designado e contratado a fazer isso, ao mesmo tempo ele cumpre a promessa da pessoa que ele matou, deixando o seu filho Thorfinn e o Leif vivos. Thorfinn, a partir daí, vai fazer parte de toda a vida do Askeladd. Essa criança passa a ter o objetivo de matá-lo. A mesma relação que Askeladd tinha com seu próprio pai. E por isso Askeladd o entende. É por isso que ele consegue manipular o Thorfinn para o bem de si próprio. E ele vê potencial no garoto. Ele é filho de um dos homens mais poderosos que existia. E o sangue desse homem corria nas veias desse garoto. Aquela criança que ele não matou passa a fazer parte do seu bando de mercenários com o único objetivo de vingar o seu pai. Askeladd não matou o Thorfinn, mas não liga pra ele. Não liga se ele vai morrer. Não liga para o bem-estar dele. Ele apenas usa o Thorfinn como uma ferramenta que serve para o bem dele mesmo. O maquiavelismo é um traço de personalidade centrado na manipulação, insensibilidade e indiferença à moralidade. Christie e Gase criaram uma medida de questionário baseado em recomendações táticas do texto original de Maquiavel. E de forma consistente, como acreditava Maquiavel, as pessoas que mais pontuaram nesse teste acreditavam na manipulação interpessoal como a chave para o sucesso na vida e se comportavam de acordo. Askeladd, de fato, é um manipulador maquiavélico. E esse é um dos motivos dele não gostar dos vikings, já que os vikings acabam por serem bastante impulsivos, não pensarem muito em simplesmente atacar, uma característica
característica que é basicamente o oposto dele. Ele pensa muito e sobre tudo e tem uma enorme facilidade em conhecer uma pessoa apenas olhando para o rosto dela. Askeladd observa o ser humano em vários aspectos e isso com certeza o ajudou a ser um líder e fazer com que os outros também sigam ele. Como ele mesmo fala, todo mundo serve para algo se abordar a pessoa da maneira certa. Isso se reflete bem no exército dele. Ele usou bem o ódio que o Thorfinn tinha por ele para fazer com que ele realizasse tarefas para ele. O rapaz membro de seu grupo que ouve bem é outro exemplo disso. Askeladd usa essa habilidade para conseguir saber quando o inimigo está próximo. Só que definir o Askeladd simplesmente como alguém maquiavélico pode não ser tão preciso assim. O indivíduo maquiavélico é considerado um mestre estrategista social. É com esse lema que o pesquisador em processos cognitivos William Hart realizou um estudo para confirmar se o maquiavelismo tem correlação com a inteligência. No entanto, a pesquisa falhou em confirmar essa suposição, já que, surpreendentemente, os maquiavélicos tendem a ter um desempenho inferior em várias tarefas sociocognitivas, que envolvem a intuição dos estados internos dos outros, como as intenções ou as emoções de uma pessoa. O Askeladd, de fato, tem uma capacidade genuína de entender as emoções dos outros. Ou seja, ele tem sim uma capacidade muito boa sociocognitiva. A grande questão é que ele usa isso apenas para o benefício dele mesmo. E essa inteligência dele não vem de um aspecto sombrio de sua personalidade. Estudos mais antigos sugeriam que damos às personalidades sombrias muito crédito por sua inteligência elevada. Mas o que de fato foi visto é que, por exemplo, narcisistas grandiosos tendem a se ver como mais inteligentes e superiores às outras pessoas. Muito embora os testes de inteligência não mostrassem nenhum padrão confiável de superioridade intelectual. Ou seja, o maquiavelismo não tem uma ligação direta com a inteligência. Askeladd de fato tem uma genuína característica de entender o que o outro está sentindo. De entender, por exemplo, que o Thorfinn não mataria ele enquanto ele estivesse dormindo. Por isso que ele percebeu que o garoto era diferente dele. Afinal, ele fez isso. Por isso ele é tão complexo. A crueldade dele não vem de um sadismo, uma vontade de fazer crueldade com o outro. Ele não sente prazer com a morte do outro. Isso é tudo para ele atingir os seus próprios objetivos. E ele aparenta não ter um limite para alcançar isso. Como quando ele tortura friamente um inglês para obter informações. Ou quando ele rouba e mata dezenas de aldeões inocentes. Askeladd passa pela dissonância cognitiva que eu citei aqui várias vezes do Leon Festinger, já que ele tenta justificar os atos cruéis que ele faz. Como dizer para os aldeões que o motivo dele estar matando eles é porque eles não terão mais comida e ele estaria poupando eles do sofrimento. A fábula do escritor Êxopo, a raposa e as uvas, é um exemplo claro disso. Depois de tentar alcançar as uvas várias vezes, a raposa vai embora e sai murmurando. Provavelmente elas estavam amargas. É uma forma instintiva de reduzir a dissonância e que o Askeladd usa muito bem para se anestesiar. Os pesquisadores chamam isso de justificativas egoístas e podem assumir várias formas. Às vezes servem para racionalizar um comportamento desejado antes mesmo que ele aconteça, tornando mais fácil executá-lo, enquanto outras vezes ajudam as pessoas a se sentirem melhor sobre algo que já fizeram. Se os dinamarqueses são cruéis, os anglo-saxões também seriam. Palavras do Askeladd para a pessoa que ele estava torturando. Aquele aldeão dizia que os dinamarqueses eram monstros. Já para o Askeladd, aquelas terras foram roubadas usando violência, e com isso, naquele momento, ele poderia também usar violência. Ele mata o Ragnar, mas para proteger o Canute. Segundo ele, a presença do Ragnar tornava o Canute fraco, medroso, muito dependente. Para Askeladd, de fato, os fins justificam os meios. Talvez Bjorn seja a única pessoa que de fato conhecia um pouco do Askeladd. Ele sabia quando ele estava diferente. Ele era a única pessoa de fato que conversava com ele. Os demais de seu exército apenas o obedecia. Como Nicolau Maquiavel falava, todo mundo vê o que você aparenta ser, poucos sentem o que você realmente é. Ele vendo que o Bjorn ia morrer, ele faz questão de lutar com ele e o matá-lo em batalha, porque se acontecesse isso, ele iria direto para o Valhalla. Bjorn via o Askeladd como seu amigo, e o Askeladd faz questão de dizer para ele que ele era o seu único amigo também. Outro momento é quando ele entrega o bracelete dele de ouro pro Atli. Ele via ali o Atli como não tendo perfil para ser um guerreiro, e a gente sabe como Askeladd odiava guerreiros, tanto que ele fala para o Atli: se eu ver no campo de batalha novamente, eu o matarei. Ou seja, é uma atitude que contradiz o que o Askeladd tinha sido até então, já que ele apenas parecia pensar em si mesmo. E eu acredito que o Askeladd no fundo não queria lutar, porque ele não via muito valor nisso. No episódio 4, que ele luta com o Thor, ele pergunta o motivo do Thor estar desperdiçando sua vida, sendo que ele poderia ser um guerreiro e ele escolheu ficar em casa com a família. Mas por mais
mais que Askeladd falasse isso, no fundo ele queria algo assim também. Ele queria viver tranquilo em sua terra, ele queria viver tranquilo em Gales. Só que na cabeça dele, ele não podia. Como ele fala, alguém tinha que fazer isso. E ele tomou a responsabilidade para si mesmo. Por isso que no fim ele escolhe o seu país e o Canute. Ele viu o Canute como alguém a ser seguido, alguém com uma personalidade diferente da dele, alguém mais calmo. Talvez ele visse no Canute a imagem do rei ideal, a imagem do Artorius que sua mãe sempre falava para ele. No final, quando ele entrega sua vida a esse propósito, a sua terra, e ao Canute para meio que concretizar a profecia de sua mãe. Naquele momento ele está fingindo, mas ao mesmo tempo está sendo verdadeiro também. Esse foi o único momento onde ele se irritou com uma provocação. Ali era a imagem dele contra todos, uma imagem que aconteceu praticamente em toda a sua vida. Porque no fundo, Askeladd também era um escravo. Ele está ali analisando a situação de um senhor maltratando uma escrava. O escravo do dinheiro segura o chicote, fingindo ser o dono da escrava que comprou com o dinheiro dele. E ele fala, todos nós somos escravos de alguma coisa. E Askeladd também era escravo de algo. Era escravo da sua terra natal. Era escravo do seu senso de dever. E esse foi um caminho que ele escolheu e um caminho que consequentemente o levava à maldade. Em seu livro The Psychology of Genocide, o psicólogo Stephen Ball cita um antigo conto que narra a história de um avô ensinando princípios de vida ao seu neto. O avô falava, está acontecendo uma batalha incrível de dois lobos na minha cabeça. Um deles é mau, ele é raiva, inveja, arrogância, superioridade e ego. E o outro é bom, ele é alegria, paz, amor, humildade, bondade, benevolência e empatia. E ele fala pro seu neto, a mesma coisa está acontecendo dentro de você também e das outras pessoas. O neto pensou por um segundo e perguntou para o seu avô, qual lobo vai ganhar? E ele simplesmente respondeu, aquele que você alimenta. Curta, se inscreva, compartilhe e lembre-se, é apenas o começo.